Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 4, verso 4, diz: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Em algumas traduções, a palavra que é colocada é alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Esse fator, esse sentimento que brota no nosso coração é algo imperativo. E podemos ver aqui nessa epístola que o texto-chave dessa epístola é justamente esse capítulo 4, no seu verso 4. Onde o apóstolo Paulo ele está dando essa importante ordem, podemos assim dizer. E essa ordem temos que entender que independe de fatores circunstanciais, isto é, fatores externos. Podemos também ver que essa ordem não depende de pessoas. Às vezes, pessoas podem nos deixar tristes e fazer com que nós fiquemos abatidos. Mas a palavra que lemos aqui é a palavra sempre. Então, independente de fatores que podemos ter no nosso dia a dia, a recomendação do apóstolo é que estejamos sempre alegres, porque tinha um corinho antigo que dizia: essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Um corinho antigo que antigamente se cantavam. Essa alegria não vai mais sair. É algo que precisamos viver, que muitas das vezes parece que essa alegria sai. Fatores, como já dissemos, vêm no nosso dia a dia e tentam tirar esta alegria. Mas aqui Paulo, que é a palavra do Senhor, está ordenando a regozijar diante de todas as circunstâncias. E a obediência é possível, pois a verdadeira alegria é no Senhor. No Senhor. Esse é o fator importante. Essa palavra que ele diz aqui nesse verso, no Senhor, não é outra circunstância, mas é no Senhor. Portanto, os cristãos podem ser internamente alegres quando tudo parece monótono, sem vida, no caso da nossa vida exterior. Nós temos que ter esta alegria. Podemos citar o exemplo do povo de Israel, quando passava pelo deserto, uma situação que Moisés teve que enfrentar. Em Hebreus capítulo 3, verso 17 e 18 diz: Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, diante de tantos fatores que Deus tinha providenciado para aquele povo
permanecia um povo incrédulo, sem confiança em Deus. Também podemos observar que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 10, no outro exemplo, ele diz assim: como contristados, ele dizia, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Então, principalmente para aqueles que lideram o ministério da igreja, muitas das vezes ficamos contristados. No caso, Paulo sentia contristado com o comportamento daquela igreja de Corinto. Paulo era muitas das vezes também pobre, devido às circunstâncias que ele enfrentava no sentido material. Entretanto, seu ministério enriquecia seus ouvintes, pois ele seguia o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. Como ele fala aqui nesse 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9, ele diz: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Daí podemos ver que a recomendação da palavra do Senhor quanto a esse sentimento de alegria, ele deve ser constante nas nossas vidas, porque senão estaremos desobedecendo a palavra do Senhor. O próprio apóstolo Paulo, quando escreveu essa epístola aos Filipenses, Colossenses, Efésios, Filemão, ele estava preso em Roma e não estava num lazer, numa praia, numa casa confortável, num hotel 5 estrelas, mas ele estava numa situação em que, humanamente falando, a tristeza deve fazer parte desse destino da vida, né? Mas ele estava alegre e ele podia escrever, por exemplo, em Romanos capítulo 12, verso 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. 3 aspectos que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que nós precisamos ter esse comportamento. Também no verso 8 desse capítulo 12 de Romanos, ele diz: ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Olha que recomendação que ele faz de vários aspectos na nossa vida, especialmente no coletivo, na igreja. Aquele que faz com aquele que exercita a misericórdia, ele não pode se apresentar com a cara fechada, bravo, mas ele tem que fazer com alegria. Essa palavra alegria no grego significa hilarotes. Podemos comparar com hilário ou hilaridade, que é graça, que é alegria, que é contentamento,
que é benevolência, que é amabilidade, jovialidade, afabilidade. Então, essa palavra hilarotes, ela tem a sua origem em países primitivos, como o coração está rindo e os olhos dançando. Esse é a aparência exterior. O coração está rindo e os olhos dançando. A palavra foi frequentemente usada para a conduta alegre daqueles que visitavam os doentes e enfermos e daqueles que davam esmolas. Que adianta você ajudar uma pessoa e fazê-lo com uma cara amarrada? Podemos dar um exemplo de um trabalho voluntário muito bonito que temos na atualidade, que é um grupo chamado Palhaços da Alegria, que visitam hospitais, pessoas, principalmente crianças doentes, crianças que passam por tratamento oncológico, e ali eles repartem aquela alegria para essas pessoas. Isso dá um ânimo, dá uma vontade de viver. A pessoa que exibe esse hilarotes, que é o coração está rindo e os olhos dançando, é um raio de sol iluminando o quarto de um enfermo com calor e amor. Então, o apóstolo Paulo, ele dá essa sugestão para nós. Nós podemos ver ainda nessa epístola de Filipenses, no capítulo 3, verso 1, ele dizendo: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. É uma recomendação constante que podemos observar na palavra do Senhor. Em 1 Tessalonicenses, ele também fala sobre isso, no seu capítulo 5:16, ele dá um resultado de preceitos diversos, votos. Ele diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, não extinguais o espírito, não desprezei as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstendo-vos de toda aparência do mal. Então são várias recomendações que o apóstolo sempre dá em suas epístolas, que podemos observar, ressaltar a importância disso para a nossa vida diária, né? O Senhor veio nos trazer vida e vida em abundância. O Senhor veio nos oferecer uma tão grande salvação. Como é que podemos ser pessoas, às vezes, com o faces amarrado, triste, angustiado? Isso não coaduna com a revelação da palavra do Senhor. O apóstolo Pedro também fala sobre isso em sua primeira epístola, capítulo 4, verso 13, ele diz: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Uma palavra no passado, no presente, que nós somos participantes dessas aflições que muitas das vezes vêm contra a nossa vida, mas também no futuro,
na revelação da sua glória, nós podemos estar alegres, rejubilosos, porque a alegria do Senhor é a nossa força, como diz Neemias, né? Capítulo 8, verso 10. Então o Senhor, pergunto, Ele tem dado motivos de você se alegrar nele? A alegria deve ser no Senhor, não em fatores que possam trazer para você, muitas das vezes, algum aborrecimento, uma pessoa que cometeu uma situação difícil, como se nós olharmos aqui no contexto desse capítulo 4, aquela igreja estava passando por uma situação em que duas mulheres, e isso é muito comum, elas não se engrenavam na comunhão. Rogo a Evódia, diz Paulo, rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Então, uma fazia uma determinada ministério, a outra não participava. Quando a outra fazia um determinado ministério, Evódia não participava. Infelizmente isso é muito comum. Então Paulo está dizendo, está orando. 2 vezes ele repete a palavra rogo. Rogo a uma, rogo a outra, que sintam o mesmo no Senhor. E falando para o líder naquela ocasião, Epafrodito, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então, uma palavra de comportamento, uma palavra de que nós devemos buscar no nosso dia a dia, para que realmente possamos vivenciar a plenitude do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, esvaziando do nosso eu, colocando o Senhor no nosso coração, e assim podemos desfrutar desta alegria que nos impulsiona a cada manhã, cada dia, a vivenciar um dia na presença do Senhor. E nós desejamos que esse dia seja um dia agradável para você, cheio de vida, de graça, de vitória, para que você possa estar usufruindo dessas riquezas espirituais que o Senhor Jesus, Ele nos proporcionou lá na cruz do Calvário. Não seja uma alegria motivada por uma pessoa que tem o dom natural de fazer as outras rirem, uma situação assim tão efêmera, passageira, mas que seja uma alegria duradoura, que as suas raízes elas possam vir do Senhor, que é vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe. Amém.